Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem como título Morrendo para Viver, quando o fim é apenas o começo da melhor parte. Escutei uns 2 améns aí. Glória a Deus por isso. Queridos, não é exatamente uma continuação da mensagem passada, mas estamos dentro do mesmo assunto. Então, vamos falar como é possível morrer para viver, como é possível que o fim seja apenas o começo da melhor parte. Domingo passado, nós falamos sobre como a nossa vida é breve, como ela é passageira e como a consciência dessa realidade que a nossa vida é breve e passageira, como a consciência disso pode nos tornar sábios e nos libertar de uma maneira vazia e egoísta de viver. Nós vimos isso lá no Salmo capítulo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. E o salmista pede ao Senhor: faze com que saibamos como são poucos os nossos dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, pedimos ao Senhor a Tua misericórdia, a Tua graça sobre este momento. Deus, tem misericórdia de mim que estou aqui à frente para ministrar a Tua palavra. Me usa, Deus, como instrumento, e apesar de mim, fala com cada pessoa que está ouvindo agora essa mensagem. Que cada coração e cada mente esteja agora aberto, receptivo e focado no Senhor. Nos ajuda, Deus, a eliminarmos todas as distrações, tudo aquilo que vem atrapalhar a concentração, e que o nosso foco esteja voltado para a Tua palavra. Pedimos ao Teu Espírito Santo que fale conosco nessa noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Querida, a gente tem que orar e a gente tem que agir. Então, eu acabei de orar para que Deus nos ajude a termos o foco na palavra. Então, coopere com o Espírito Santo. Elimine tudo aquilo que pode tirar a sua concentração agora. Se você não pode ficar sem olhar o celular, desliga o celular. Se você pode ficar sem olhar, coloca ele no silencioso, né? Porque tem vários níveis de dependência de celular, né? Então, querido, esquece o que ficou lá fora. Não há nada que você possa fazer agora para resolver. A melhor coisa que você pode fazer é o tempo que você estiver aqui, dedicar-se completamente a ouvir o que Deus tem a dizer a você. Nós acabamos de ler o Salmo 90, versículo 12, que diz: faz com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Uma grande lição que nós aprendemos aqui é que nós, como cristãos, não devemos estar preocupados em como iremos morrer, mas a nossa preocupação tem que ser como iremos viver. Essa deve ser a nossa preocupação. Nós aprendemos aqui também que a morte é certa. Na verdade, ela é mais certa do que a própria vida, porque, como nós vimos naquela frase domingo passado, coloca aí na tela aquela frase assim: a morte é mais universal do que a vida, ou seja, ela está distribuída de forma mais justa do que a vida, porque todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Tem muita gente que não tem vivido, tem apenas sobrevivido. Tem muita gente que conhece Jesus, mas vive uma vida miserável, medíocre, mediana, porque não vive a vida abundante que Jesus prometeu. Por quê? Porque não conhece a verdade a respeito de como deve ser a maneira certa de viver. Querido, se você prestar atenção, você vai perceber que Deus nos deu vários lembretes de que a nossa vida é curta, e que nós precisamos urgentemente acordar para isso e mudar a nossa forma de viver, mudar as nossas prioridades e começarmos a priorizar Deus e as pessoas. E quais são esses lembretes que Deus nos deu? Eu falei disso domingo passado. Hoje, quando você foi se arrumar para vir na igreja, você viu vários desses lembretes, você viu alguns cabelos brancos começando a surgir, né? Não é o meu caso,
No meu caso, eles já surgiram faz tempo, então em abundância. Então você viu cabelos brancos, você tem sentido dores nas costas, não é verdade? Você tem visto uns pés de galinha, umas rugas aparecendo, e esses sinais não são apenas sinais de que você está envelhecendo. Esses sinais indicam que você está morrendo, o seu corpo está morrendo, aos poucos, mas ele está morrendo um pouquinho a cada dia. Hoje, não quero assustar você, mas a realidade é que hoje você está 7 dias mais próximo da sepultura do que você estava domingo passado. É uma realidade. Mas pastor, não tem outro assunto melhor para o senhor ficar falando, não? Que coisa é essa de ficar falando só de morte? Não tem um assunto mais agradável? Então você se sente desconfortável em falar sobre a morte? Bom saber. Olha o que a Bíblia diz para você. Eclesiastes capítulo 7, versículo 4. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. E você tentando evitar esse assunto. Não é coisa de gente sábia. Sabe, a morte é uma realidade, ignore você ou não. Fale sobre isso ou não. Então é sábio falar sobre isso. Por que você vai ignorar uma coisa que é certa? Tem gente que tem pavor de falar de morte, como se a morte nunca fosse chegar. E quando chegar vai estar completamente despreparado, tanto ele como a família. Mas eu tenho uma grande notícia para você que tem medo da morte. Não tenho só más notícias, né? Eu tenho uma grande notícia também para você que tem medo da morte. E sabe qual é a grande notícia? É que a morte não é o fim da sua existência. Não é uma grande notícia? Diga então essa notícia aí para a pessoa que está do seu lado. De repente ela não estava concentrada ainda e você dizer para ela: a sua morte não é o fim da sua existência. É por isso que o tema de hoje é esse: morrendo para viver, quando o fim é apenas o começo da melhor parte. Querida, a pergunta, e chegamos cedo na pergunta hoje, né? A pergunta que nós vamos responder hoje é a seguinte: o que você precisa saber e fazer para que sua morte seja apenas o começo da melhor parte da vida? Não é automático. O que é que você precisa saber e fazer para que a sua morte seja apenas o começo, não da maior parte apenas, mas da melhor parte da sua vida? Querida, a primeira coisa, presta atenção e anota aí: você precisa crer que foi criado para ser eterno. Essa é a primeira coisa que você precisa saber e crer, que você foi criado para ser eterno. Sua vida na terra é passageira, mas a sua existência é eterna. As pessoas, elas não viverão aqui para sempre, mas elas existirão para sempre. Olha o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Jesus disse, olha o que ele diz: sou eu quem levanta os mortos e dá a eles uma nova vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra como qualquer outro, viverá novamente, porque tem a vida eterna por crer em mim e nunca morrerá. Mesmo depois de morrer, voltará a viver, porque tem a vida eterna, porque crê em mim. O que Jesus está dizendo aqui é que um dia eu e você vamos deixar de respirar, mas não deixaremos de existir. Essa é uma grande notícia. Você vai parar de respirar um dia, mas você não vai parar de existir. Jesus está dizendo que existe vida após a morte e que Ele é o único que pode nos levar até isso. Mas, querido, existe, além de vida após a morte, existe morte após a morte. Essa é a má notícia. Existe vida eterna e existe morte eterna.
E ao contrário do que muitos imaginam, a morte eterna não significa a sua alma ser aniquilada. Não, bom seria que fosse. Por que seria bom que fosse assim? Porque alguém que desobedeceu a Deus, que não creu em Jesus, que viveu por conta própria, em rebeldia contra Deus, quando morrer simplesmente parava de existir, não ia mais sofrer, ponto final. Mas não é isso. Morte eterna não significa parar de existir. Morte eterna não significa a aniquilação da sua alma, não. Morte eterna significa viver eternamente separado de Deus em profundo sofrimento e dor. Então existe vida eterna, existe morte eterna. Você não pode escolher parar de existir. Simplesmente não há essa opção para você. Eu não quero mais existir, Deus. Não há essa opção. Você não pode escolher essa opção. Você não pode parar de existir. Mas você pode escolher se você vai viver eternamente ou se você vai morrer eternamente. Viver eternamente com Deus ou morrer eternamente. Aí sim é uma escolha que está diante de nós. Lá em João 3,16, Jesus diz assim, aliás, João diz assim, porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Querido, aqui está dizendo de morte eterna e de vida eterna, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra. Que morte é essa? É a morte física? Não, todo aquele que crê em Jesus morre fisicamente, não é dessa morte que Jesus está falando aqui. Não morra, aí ele diz, mas tenha vida. Que vida? Eterna. Logo ele estava falando também de morte eterna. Querido, a prova de que nós somos feitos para durar para sempre, para existir para sempre e sempre, é que Deus plantou em nosso coração, Deus plantou no coração dos seres humanos a semente da eternidade, um anseio pela eternidade, a ideia de que viveremos para sempre e uma inconformidade com a morte. Olha o que diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, a parte B, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Foi Deus quem colocou esse anseio pela eternidade em nossos corações. Algumas pessoas, por não conhecerem a Deus, por não conhecerem a palavra de Deus, elas usam esse anseio pela vida eterna de uma forma errada. Como, por exemplo, muitos cientistas nos nossos dias, eles usam o anseio de viver para sempre, porque foi Deus que colocou, mas eles não conhecem a Deus, então eles têm a ilusão de que poderão desenvolver algum tipo de tecnologia que vão parar o envelhecimento e fazer com que as pessoas vivam para sempre. Nunca vai acontecer isso, mas eles acham que vai acontecer, eles têm sonhos que isso vai acontecer, eles só não sabem de onde vem isso. Esse desejo é fruto de uma semente de eternidade que Deus plantou no coração deles, mas por não conhecerem a Deus, eles não sabem o que fazer com essa semente e estão procurando as respostas no lugar errado. Queridos, instintivamente todos nós sabemos que a sepultura não é o nosso destino final. É por isso que nós ficamos tão inconformados diante da morte. E não interessa se estamos diante da morte de alguém muito jovem, de um bebê, de um rapaz, de uma moça ou de um ancião de 100 anos. Nós sempre estamos inconformados diante da morte. Mas por quê? Porque nós não fomos feitos para parar de existir. Interessante isso. A nossa inconformidade, às vezes a nossa revolta diante da morte, é porque simplesmente a morte parece ser o fim. A morte física parece ser o fim. E nós não fomos criados para ter um fim. Nós fomos criados para existir
para sempre. Deus nos criou com o senso de que esta vida terrena não é tudo que existe para nós. A verdade é que Deus nos programou para a eternidade. E desde que o homem é homem, ele tem uma forte crença, mesmo que não conheça Deus, ele tem uma forte crença de que há vida após a morte física. Mesmo nos povos pagãos, nas culturas pagãs, pessoas que nunca conheceram a Cristo, nunca conheceram a palavra de Deus, mesmo nas culturas pagãs, eles tinham uma forte crença de que existia vida após a morte física. Por exemplo, você vê as pirâmides do Egito, coloca a imagem aí. As pirâmides do Egito são uma espécie de túmulos dos faraós. E quando os faraós morriam, eles eram embalsamados para que o seu corpo conservasse, eram colocados naquelas tumbas e colocados nessas pirâmides, que eram uma espécie de túmulos, templos, e, pasmem, era comum mandar matar muitos servos daquele faraó, e também esposas e soldados, sim, para serem sepultados juntos com o faraó, porque eles acreditavam que essas pessoas iriam servi-lo do outro lado da morte. Eles não conheciam a Deus, não conheciam a palavra de Deus, mas eles tinham uma convicção de que havia vida após a morte física. Eles só estavam procurando do jeito errado e no lugar errado. Essa também era uma crença, por exemplo, dos povos antigos, dos povos nórdicos, como os vikings, né? Aqueles povos nórdicos que viviam saqueando os países através das suas navegações. Eles também tinham esse mesmo princípio. Quando um líder de uma tribo, de um povo, ele morria, era comum que seus servos ou esposas se voluntariassem para serem mortos num ritual no dia do funeral, porque queriam se juntar a ele e servir a ele em Valhalla, que é o céu que eles acreditavam que existia. Querido, de onde vem a raiz desse sentimento que todos os seres humanos têm de que somos eternos? Vem de Deus. Como lemos agora, foi Ele que plantou no nosso coração a semente da eternidade, o desejo da eternidade, a ideia de que não somos feitos para parar de existir, porque de fato não somos. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Ele diz: se a nossa esperança, ele está falando agora para os crentes, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você conhece a Cristo, mas tudo que você espera de Cristo tem a ver com esta vida, tudo que você espera dele é que as suas contas sejam pagas, é que ele ajude você a prosperar materialmente, é que ele ajude você a ficar curado de alguma doença que tiver, é que ele ajude você nas coisas daqui do dia a dia. Tudo que você espera de Cristo é isso. Paulo está dizendo: você não é só miserável, você é o mais miserável de todos os homens, porque você conhece o Cristo, aquele que é o caminho para a vida eterna, mas você só tem esperança nele para essa vida terrena. Querido, se você não tem um olhar voltado para a eternidade, você é ou vive como um miserável. E é o que mais tem. Muitas pessoas vivendo vidas miseráveis. Por quê? Porque todo o seu foco está exclusivamente nessa vida terrena. Então a primeira coisa que você precisa para que a sua morte física seja apenas o início da melhor parte, você precisa crer que Deus criou você para viver eternamente. Amém? Segunda coisa, vamos lá. Você precisa acreditar que o céu e o inferno são reais. Parece óbvio, mas tem muita gente que não acredita. Outros dizem que acredita, mas vive como se não acreditasse.
Uma das principais estratégias do diabo nos nossos dias para conduzir as pessoas ao inferno é fazê-las acreditar que o inferno não existe. Vocês não têm nada para temer, porque não existe inferno. Não existe castigo, não existe consequência de pecado, nem pecado existe. Essa é a estratégia do diabo para levar muitos para o inferno. E existem milhões de pessoas caminhando a passos largos para o inferno por terem acreditado que o inferno simplesmente não existe. E tudo com que eles precisam se preocupar é com essa vida aqui, com as coisas do hoje, do agora, do material. E sabe qual é a má notícia para essas pessoas? A má notícia para aqueles que vivem negando a existência do inferno é que você não precisa crer que o inferno é real para ir parar lá depois da sua morte. Assim como a morte, aquela pessoa que fica negando falar sobre morte, ele fica evitando falar sobre morte, ele quer fingir que morte não existe, essa pessoa está isenta de morrer? Não. Essa pessoa está isenta de passar pelo luto de alguém que ele ama, só porque ele ignora a morte? Não. Assim também é alguém que vive negando a existência do inferno. Você não precisa crer que o inferno é real para que você vá parar lá no inferno depois da sua morte. O inferno é uma realidade, acredite nela você ou não. Só que muitas pessoas que não acreditam, afirmam que não acreditam na existência do inferno, nem acreditam na existência do céu, são as mesmas pessoas que acreditam em coisas tolas como mal olhado. Esses dias alguém lá na caixinha de perguntas no Instagram perguntou: pastor, existe mal olhado? Porque tem um pessoal que está me pressionando aqui, dizendo que o meu filho só vive com mal olhado. Acreditam em mal olhado, acreditam em bons fluidos, acreditam em pedras com poderes especiais, acreditam em figa, em pé de coelho, trevo de 4 folhas, banho de sal grosso, horóscopo. Você é qual signo? Eu não saio de casa sem antes escutar o meu signo, o que é que ele diz? Vista amarelo. Hoje é um dia ideal para o amor. Mas não acredita no céu, não acredita no inferno, mas acredita nos signos, na figa, no trevo de 4 folhas, no mal olhado. Querido, qual a prova de que o céu e o inferno não são apenas uma fábula? A maior prova é que o próprio Jesus Cristo disse que o céu e o inferno existem. Mateus capítulo 25, versículo 32 e versículo 34, aliás, 32 ao 34 e versículo 41. Jesus está falando sobre o julgamento final e ele diz assim, ó: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então Jesus fala que haverá um julgamento. Haverá uma separação de bodes e ovelhas, e bodes aqui é uma analogia para aqueles que são falsos crentes, ou para aqueles que não se converteram, aqueles que deram as costas para Deus, e as ovelhas são aqueles que servem a Jesus. E ele diz: as ovelhas que estão à minha direita, ele diz: vinde benditos de meu Pai, para a morada eterna, ou seja, existe um céu, e aos que estiverem à sua esquerda, aos bodes, ele vai apartar de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É o que? O inferno. Então, queridos, se você está dizendo que o inferno não existe, e que o céu não existe, então você também está dizendo que Jesus não passa de um grande mentiroso. Você não pode acreditar em Jesus, acreditar que Jesus existe, que Ele é o Filho de Deus, e ao mesmo tempo duvidar da existência do inferno
e do céu. Você sabia que tem muita gente que duvida da existência do inferno, mas acredita na existência do céu? É interessante isso. Tem gente que acredita que Jesus existiu e existe, mas não acredita que o inferno existe. Então, se Jesus existe na sua compreensão, ele é um grande mentiroso, porque ele disse que o inferno existe. Eu particularmente não preciso de nenhuma outra prova maior do que esta, de que existe céu e inferno, a prova de que o próprio Jesus disse que existe. Agora atente para a expressão que nós acabamos de ler, que Jesus fala para os bodes que estão à sua esquerda. Ele diz o quê? Apartai-vos de mim. Apartar significa separar de mim, afastar de mim. Querido, o inferno não só existe, mas o inferno foi criado para aqueles que, assim como Satanás e seus anjos caídos, quiserem viver apartados, separados, distantes de Deus. O inferno é o único meio de Deus honrar o seu direito de rejeitá-lo. Olha que coisa doida. O inferno é a forma de Deus honrar o seu direito dado por Ele, de você rejeitá-lo. Por quê? Porque o inferno é o único lugar na eternidade onde alguém pode viver apartado, separado de Deus. Então, se você escolheu viver longe de Deus, apartado de Deus, aqui, quando você chegar na eternidade, haverá um lugar para você continuar com a sua decisão. Só que na eternidade, o lugar não é tão bom quanto a terra. Lá é um lugar chamado inferno. Existem algumas falsas doutrinas e alguns falsos mestres por aí ensinando e pregando que não existe inferno, não. No final, tudo vai acabar bem para todo mundo, porque Deus é amor. E Deus não é amor não, pastor? É, mas também Ele é justiça. E Ele não pode conviver com a impunidade. Deus é santo, Ele não pode conviver com o pecado. Mas tem falsos mestres por aí ensinando, não, no final vai acabar bem para todo mundo. No final todos serão salvos, todos irão para o céu. Mas, querido, infelizmente essa não é a verdade descrita na Bíblia. A verdade descrita na Bíblia é que a história vai acabar mal para a maioria das pessoas. Olha que doideira. Não é só que não vai acabar bem para todo mundo, não. A verdade é que vai acabar mal para a maioria. Mas quem diz isso não sou eu. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, por essa porta larga. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus está dizendo: muitos entrarão pela porta larga, e poucos entrarão pela porta estreita. Onde é que a maioria está? Na porta larga. A história vai acabar mal para a maioria das pessoas, mas você não precisa fazer parte dessa maioria. O texto diz que existe uma porta. Você de repente está vendo só o lado negativo, mas pastor, essa porta é estreita. É, meu querido, mas olha o lado positivo, existe uma porta, e mais, essa porta está aberta para você. Você não precisa fazer parte da maioria que vai entrar pela porta larga, pelo caminho espaçoso. A porta estreita está aberta para você. Porém, diferente do inferno, só irá para o céu aqueles que acreditam que Ele é real. Não vai ter ninguém indo para o céu sem acreditar que Deus existe, que o céu existe, que Jesus existe. Não existe isso.
Se você não crê que Jesus existe, se você não crê na promessa dele de uma vida eterna, você não vai desfrutar da vida eterna. Diferente da realidade do inferno, que você não precisa acreditar para ir. O céu você precisa acreditar para ir. Você precisa crer que é real. Você precisa crer no que Jesus falou a respeito da vida eterna. E o projeto de Deus para nós, querido, inclui um lugar eterno, uma morada eterna junto de Deus. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Amém? Essa é a promessa, não só um lugar preparado para nós, mas que Jesus diz: eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam junto comigo. Querido, então você precisa crer que o céu é uma realidade, para que você possa morar lá. Você precisa crer na promessa que Jesus fez, de que virá buscar você para morar lá, para que você de fato possa fazer com que a sua morte física seja o início da melhor parte da sua vida. Terceira coisa que você precisa para fazer com que a sua morte física seja apenas o começo da melhor parte. Você precisa crer que a eternidade no céu será maravilhosa. Por que eu preciso crer nisso? Porque se você não crer nisso, você não vai desejar isso. Você não vai buscar isso. Então você crê que o céu existe? Amém. Mas que tipo de céu você crê? Você não tem que querer apenas fugir do inferno. A maioria dos crentes, sinceramente, eles não têm a mínima vontade de ir para o céu. Tudo que eles querem é escapar do inferno. Eles não têm anseio pela vida eterna. Tudo que eles querem é escapar da morte eterna. Seja sincero com você mesmo. Você tem mesmo vontade de ir para o céu? A verdade é que a maioria de nós não tem a mínima vontade, porque para a maioria de nós o céu é simplesmente um lugar muito chato. É um lugar muito monótono, é um lugar entediante. Muitos crentes comungam com um pensamento pagão. Você já deve ter visto, principalmente em programas de humor, eles fazendo esse tipo de pensamento pagão que diz que o inferno é que vai ser divertido. O céu vai ser muito chato. Você não acha que o inferno vai ser divertido, mas você concorda que o céu vai ser muito chato. Já vi programas de humor em que o inferno é o lugar onde tem as mulheres bonitas, onde tem a farra, onde tem a bebedeira, e o capeta está lá comandando a festança. E o céu é aquele canto chato, todo mundo de branco, numa nuvem branca, só cantando o tempo todinho, aqueles cantos gregorianos. Você diz, que chatice é essa? Aí como você já evoluiu um pouquinho no seu conhecimento, você sabe que o inferno não é a festa, que lá no inferno o negócio é fogo ardente, aí você diz, é melhor eu não ir para o inferno. Mas você não tem anseio para ir para o céu, porque você continua ainda achando que o céu é chato, monótono e entediante. Tem gente que imagina que o céu é como um templo de uma igreja. Tem gente que imagina que o céu é um eterno culto como esse aqui, por toda e toda e toda a eternidade. E que tudo que você vai fazer lá é cantar e cantar e cantar. E você diz até os crentes, você vai fazer parte do coral celestial.
Pronto, é tudo que você vai fazer. Fazer parte do coral celestial e cantar num culto, num templo por toda a eternidade. Aí você não se empolga muito com isso. Querido, mas a descrição do céu, feita pelo apóstolo João em Apocalipse, com base na visão que Jesus deu para ele, é totalmente diferente disso. Primeiro, o céu não é você ficar morando nas nuvenzinhas brancas, flutuando nas nuvenzinhas de algodão, não é isso. O céu, na verdade, é uma linda cidade encravada em uma nova terra, completamente restaurada e transformada, como um novo e imenso jardim do Éden. Melhorou para você? Me acompanha aí. O céu descrito por João em Apocalipse é uma linda cidade que vai ser encravada numa nova terra, totalmente restaurada, nos moldes do jardim do Éden, perfeita. E nessa cidade celestial, olha que curioso, Deus é maravilhoso. Ele já sabia que a crentalhada todinha ia pensar que o céu é um templo e um culto eterno. Aí, olha o que é que Deus diz lá em Apocalipse, o que é que Jesus diz lá em Apocalipse, que nessa cidade ele diz, não haverá templo. Já está dizendo, eu já sabia, para de pensar essa besteira aí. Lá nem haverá templo. E você pensando que ia passar o tempo todo indo à igreja no céu. Olha só o que diz Apocalipse 21, 22. Não se podia ver nenhum templo na cidade, está falando da Nova Jerusalém, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são adorados em toda parte nela. Então nessa grande cidade não haverá o templo, não haverá um lugar para você ir lá para o culto, não, porque o Senhor Deus e Jesus o Cordeiro serão adorados o dia inteiro com o estilo de vida, com a forma de viver dos moradores daquela cidade. Lá as pessoas vão adorar a Deus com as suas vidas, e é o que nós deveríamos fazer aqui e não fazemos. Mas lá no céu isso vai tornar-se realidade. Na descrição que João faz em Apocalipse a respeito do céu, ele usa algumas figuras terrenas para tentar descrever o indescritível. Jesus está revelando aos olhos de João uma visão do céu, da eternidade, e João está procurando desesperadamente algumas coisas aqui na terra que pareçam vagamente com o que ele está vendo, para dizer, olha, é que nem fosse tal coisa, é que nem tal coisa, para ver se a gente tinha pelo menos um pouquinho da noção do que é, porque João estava vendo muitas coisas que não tem simplesmente comparação com a nossa realidade. E aí ele diz que a cidade tinha portões de pérola, ruas de ouro puro e de cristal. E a mensagem aqui é clara: o céu é um lugar cheio de valor, de significado e de propósito. Eu não estou dizendo que não vai ter ouro e cristal, sim, mas olha que interessante, lá as ruas serão de ouro e de cristal, ou seja, as coisas pelas quais as pessoas matam e morrem aqui na terra para possuírem, lá no céu a gente vai pisar sobre elas. As ruas serão de ouro puro e de cristal, um lugar cheio de valor, cheio de significado e cheio de propósito. O céu vai ser um lugar cheio de satisfação, de realização, de beleza e de criatividade. Você lembra como foi que Jesus denominou o céu para aquele homem crucificado ao lado dele? Você lembra qual foi a palavra que Jesus usou para descrever o céu? Lucas 23, 43, Jesus respondeu: ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Olha a palavra que Jesus usa para descrever a nossa morada eterna: paraíso. Agora pensa comigo, se Jesus, que conhece todas as coisas existentes,
Se Jesus que esteve, como diz João capítulo 1, esteve na criação, fez parte da criação junto com o Pai, se esse Jesus, com todo esse conhecimento, diz que o céu é um paraíso, então com certeza o céu é um lugar extraordinariamente maravilhoso. Querido, imagine o melhor lugar que você conseguir. O céu é incomparavelmente melhor do que isso aí que você pensou. O céu é tão maravilhoso, que o céu é maravilhoso não só pelas coisas que vai ter lá, mas o céu é maravilhoso pelas coisas que não haverão lá também. O céu é maravilhoso até pelas coisas que vão faltar lá, que não vai ter lá. Apocalipse 21:4. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para sempre. Olha, o céu é maravilhoso já somente pelas coisas que não terá lá. Não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro e não haverá dor. Isso já torna o céu um paraíso. Mas tem outras coisas também que diz que não haverá. Talvez você a primeiro momento pense, poxa, mas era legal que tivesse. Mas olha só, Apocalipse também diz lá no capítulo 21, 23, não está aí na tela, mas no capítulo 21, versículo 23, diz que lá não haverá sol, lá não haverá lua, lá não haverá noite. Mas diz também por que não haverá, sabe por quê? Sabe por que não haverá sol nem lua? Porque a glória de Deus é quem iluminará toda a cidade e toda a terra. Sabe por que não haverá noite? Porque não haverá cansaço. A noite é feita para o descanso, mas não haverá cansaço. E por que não vai haver cansaço? Porque lá a gente não vai ter nada para fazer? Porque lá a gente vai passar o tempo todinho deitado na rede? Não haverá cansaço, não por falta de trabalho, mas porque os nossos corpos serão transformados e glorificados, serão corpos perfeitos, semelhantes ao de Jesus depois da ressurreição. De onde é que eu tirei isso? Filipenses capítulo 3, versículo 21. Olha o que Paulo diz aqui: quando ele voltar, Jesus, quando ele voltar, tomará estes nossos corpos mortais e os mudará, os transformará em corpos gloriosos, semelhantes ao dele mesmo. Você já tinha tentado para isso aqui? Não é apenas um corpo transformado, glorificado. Não, eu vou ter um corpo do mesmo estilo do corpo de Jesus. O corpo que ele teve e tem depois da ressurreição. É aquele mesmo tipo de corpo que eu vou ter. Isso significa que os nossos corpos serão mais fortes, serão completamente saudáveis, seremos mais inteligentes, mais criativos, mais capazes e mais bonitos. Há esperança para o ferido. Pastor Júnior Firmino, há esperança. Amém, né, pastor? Querido, lembre-se de uma coisa: esse corpo que iremos receber é tão superior ao que nós temos hoje, que se você lembrar do caso de Jesus, depois da ressurreição, Jesus ficou irreconhecível. Você já viu várias vezes, você já leu várias vezes que os discípulos que andavam com ele, encontraram com ele e não reconheceram ele. Ele estava muito mais bonito, ele estava muito mais forte, ele era muito superior ao seu corpo mortal de antes. O corpo transformado e glorificado que ele herdou, recebeu de Deus depois da ressurreição, e é esse tipo de corpo que haverá em nós. Aí alguém pergunta: e haverá alguma coisa para fazer no céu, pastor? Ou a gente só vai ficar cantando mesmo? É claro que haverá coisas para fazer no céu. Querido, por que é que Deus teria o trabalho de nos dar corpos tão superiores ao que temos hoje, apenas para sermos estátuas cantantes no céu?
Deus vai nos dar corpos transformados, glorificados, perfeitos, mentes brilhantes, porque há muita coisa para ser feita no céu. Haverá trabalho, sim. Haverá trabalho, sim, no céu. Querido, será um trabalho como no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, antes do pecado. O trabalho não foi resultado da maldição por causa do pecado. Tem gente que confunde tudo. Ah, não, pastor, não foi por causa do pecado que Deus amaldiçoou e agora o homem tinha que trabalhar? Não, você entendeu errado, você leu errado. Antes do pecado, antes de Adão e Eva caírem em pecado, Deus havia dado a Adão um propósito, um trabalho. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Não havia pecado. O jardim do... Querido, se você... A Bíblia é maravilhosa. Pensa aí, você começa a ler a Bíblia, você começa a ler sobre o jardim do Éden, um lugar perfeito, uma terra perfeita, onde não há pecado. Há uma árvore da vida no centro do jardim, há um rio que flui. Quando você chega em Apocalipse, você vê de novo esse jardim lá nessa nova terra restaurada. Há uma árvore da vida, há um rio que emana, que passa no centro da cidade. Não há pecado. Você acha o quê? É Deus recriando e nos recolocando no jardim de onde fomos expulsos por causa do pecado. Mas agora não haverá mais pecado na eternidade. E o trabalho sempre foi plano de Deus para nós. Adão recebeu trabalho para cultivar a terra, para fazer plantações, para cuidar do jardim. O que mudou depois do pecado é que o homem passou a depender do seu trabalho para sobreviver. O trabalho antes estava relacionado a propósito, a satisfação, a realização. E depois do pecado, o trabalho passou a ser uma necessidade para a sobrevivência. Do suor do teu rosto comerás, miserável. O miserável foi por minha conta. Entende? Agora o trabalho vai gerar o quê? Muito mais fadiga do que satisfação. Porque a terra agora, ela vai protestar por causa do pecado, porque a terra foi amaldiçoada, e a terra agora vai produzir espinhos e cardos e mato. Você parou para pensar? Se você está lá limpando o quintalzinho, lá, pensa, isso é por causa do pecado. É por causa do pecado. Porque depois que o homem peca, Deus amaldiçoou, diz, agora a terra está amaldiçoada e vai produzir espinhos. Carrapicho é resultado do pecado. Urtiga, pecado. O mato nascendo no meio das plantinhas lá do seu canteiro, você plantou o coentro lá e está nascendo mato, é pecado. Essa foi a maldição. E agora o homem tem que suar. Vai comer do suor do seu rosto, porque agora o trabalho vai gerar fadiga, porque agora vai ser complicado extrair o fruto da terra. Mas antes do pecado não era. Querido, o trabalho não tem nada a ver com maldição, o trabalho é bênção. Quer ver um exemplo como você descobre que o trabalho é bênção? Ele diz assim, o meu sonho é me aposentar. Ganhar um salário na minha aposentadoria, seja porque você contribuiu com algum plano de previdência, ou porque você investiu tanto dinheiro que chegou a um ponto que agora você tem tanto dinheiro guardado que dá para viver e vou parar de trabalhar. Quanto tempo você vai aguentar ficar sem trabalhar? Conversa, pronto, aqui na igreja, não vou pedir para identificar para os bichinhos não ficar com vergonha, mas aqui na igreja tem um monte de militar. Militar, como eles começam cedo, normalmente eles se aposentam. Eu não gosto nem dessa palavra, que acaba tudo novo. Eles entram para a reserva. Aí eles ficavam sonhando, no dia que eu entrar para a reserva, ficar sem trabalhar.
Quando dá com 3 meses, eles já estão pedindo um emprego lá na base de novo, lá no exército. Meu, arruma um emprego aí. Porque é uma vida vazia. O trabalho traz dignidade. O trabalho traz realização, traz propósito. Se você viver sem trabalhar, você vai adoecer. O que mudou com o pecado é que o trabalho passou a ser necessário para que a gente sobreviva, mas o trabalho sempre existiu no plano de Deus para nós. Você acha que não existirá no céu? Para que teremos um corpo tão avançado, tão perfeito, tão superior em potencial, se não for para realizar coisas também extraordinárias? Querido, Jesus diz que o próprio Deus trabalha e não para de trabalhar. João capítulo 5, versículo 17. Então Jesus disse a eles: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E você achando que o céu não ia ter trabalho? Vai ser maravilhoso o trabalho no céu, querido. Vai ter propósito, vai ter criatividade, vai ter trabalho, vai ser muito bom. Você não tem que arrancar espinho nem mato, mas você vai ter trabalho, e vai ser um trabalho maravilhoso. E aí você pergunta: e haverá comida no céu, pastor? Sim, haverá comida no céu. Mas não haverá glutonaria, porque glutonaria é pecado. Não haverá obesidade, não haverá desafio de 91 dias. Não haverá diabetes, não haverá hipertensão, mas haverá comida. Jesus deu a dica, gente, de 2, 15 e 16. Como tenho desejado, quando ele chega na ceia, na celebração da Páscoa, e depois da ceia, diz assim: como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Aqui é o momento já, Jesus já próximo a ser crucificado. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar, ou seja, uma refeição como essa, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Jesus está no seu último jantar formal com os seus discípulos. Era a celebração da Páscoa e a instituição da ceia. E ele diz assim: olha, essa é a última vez que eu vou comer com vocês esse tipo de refeição, porque eu vou voltar a comer com vocês esta refeição lá no reino de Deus, na mesa do Cordeiro. Lá haverá comida, sim. E Jesus, depois de ressurreto, sim, depois que Jesus ressuscitou, recebeu aquele corpo novinho, transformado, e com esse corpo celestial que é igual ao que nós vamos receber, Jesus comeu peixe assado. Então, observe, Jesus já ressuscitado, já com um corpo igual que a gente vai ter, ele comeu peixe assado com seus discípulos lá na beira da praia na Galileia. Ele foi lá e comeu pão com os discípulos lá em Emaús. E ele voltou a comer peixe quando apareceu outra vez com os discípulos. Olha só, Lucas 24, 39 a 43. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Os discípulos não estavam reconhecendo ele. Aquilo que eu falei, o corpo dele era tão maravilhosamente diferente que eles não estavam reconhecendo. Aí Jesus disse assim: vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam. Aí ele diz: um espírito, ou seja, um fantasma, não tem carne nem ossos. Jesus tinha carne e ossos depois da ressurreição. Olha que dica preciosa. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Jesus está dizendo assim: olha, eu não sou um fantasma não, gente, eu tenho carne e osso. Vocês têm alguma coisa para comer? Traga aí que eu vou comer. Porque fantasma não come. Você lembra do filme dos Caça-Fantasmas? Quem aqui assistiu os Caça-Fantasmas? Revela a idade aí. O Geleia. Lembra do Geleia?
aquele fantasma dos caças-fantasma, quando ele pegava a comida, ele jogava para dentro, a comida caía. O fantasma não tinha estômago, a comida caía. Jesus não, ele disse, tem um carne e osso, me dê um peixe para cá, me dê uma comida para cá, e ele come. Então, querido, nós não seremos semelhantes ao geleia do caça-fantasma, nem ao Gasparzinho, não. Nós teremos um corpo físico de carne e osso, capaz de comer sim, de se alimentar sim, mas não por necessidade, mas será por prazer, não movido pelo pecado da glutonaria, porque isso não vai existir no céu. Querido, o céu é um lugar maravilhoso, cheio de relacionamentos, aventuras, criatividade, realizações. O céu é a nossa verdadeira casa e nós devemos desejar ardentemente ir para o nosso lar. É isso que você precisa, sonhar com o céu, desejar o céu e não apenas querer fugir do inferno. O céu é infinitamente maravilhoso e melhor do que você pode imaginar. Quem crê, diga amém. O que é que você precisa saber e fazer para que a sua morte seja apenas o início da melhor parte? 4, você precisa investir a sua vida em algo que vai durar por toda a eternidade. Investir a sua vida em algo que vai durar por toda a eternidade. 1 Coríntios 3,12. Paulo aqui vai fazer uma comparação assim, alguns usam ouro e prata ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce. O alicerce aqui é Cristo. E ele está usando como símbolo aqui coisas e elementos que o fogo não pode destruir. Então alguns usam ouro e prata ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce. Ou seja, para edificar as suas próprias vidas. E ainda outros usam madeira, ou capim, ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. O dia de Cristo, a provação do dia em que você encontrará com Cristo, vai provar se o que você construiu e no que você investiu a sua vida é algo que vai durar para a eternidade ou é algo que vai ficar consumido aqui mesmo. Quais são os materiais que vão durar para sempre? Paulo está dizendo assim, ele está usando ilustração, ele usou o ouro, as pedras preciosas como algo que resiste ao fogo, ele usou o capim, a palha e a madeira como algo frágil. Em que você está investindo a sua vida? Em algo que pode durar eternamente? Você já está investindo aqui, juntando tesouros nos céus? Ou você está investindo em palha? Você está investindo em capim, você está investindo em madeira, coisa que não vai resistir à passagem para a eternidade. Há pelo menos 2 tipos de materiais que resistirão à nossa morte física, e se investirmos nesses materiais, então nós poderemos levar o nosso investimento conosco para a eternidade. 2 materiais eu quero destacar aqui. O primeiro material é a palavra de Deus. Essa permanece para sempre. A palavra de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz: a erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor nosso Deus permanece para sempre. Você não deve construir, edificar a sua vida baseando-se nas convicções humanas. Porque as convicções humanas passam, mudam constantemente. Elas não são uma base sólida para você edificar a sua vida. Basta passar os olhos nas notícias e perceber que até as descobertas científicas passam, mudam. Uma hora você vê uma reportagem que diz que o café é bom para a saúde. Na semana seguinte você vê uma reportagem que, não, eles descobriram que o café gera hipertensão. Estou confuso, já mudaram. Numa semana a dieta da proteína é uma grande vilã, na outra semana a dieta da proteína é a grande moda. E aí as coisas vão mudando e você não sabe em que acreditar, porque as convicções humanas elas passam, elas flutuam, elas mudam. Não dá para alicerçar a sua vida em cima de conceitos e convicções humanas.
porque simplesmente elas não duram, não permanecem. E se você fizer isso, você nunca construirá algo eterno com a sua vida. Então, sempre que você quiser edificar a sua vida, o seu agir, o seu falar, faça isso baseado na palavra de Deus, porque aí você estará construindo algo duradouro, algo eterno. Mateus 7,26, Jesus diz assim, quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa, a sua vida sobre a areia. Tem muita gente construindo a casa sobre a areia. Você sabe o final da história. Vai vir soprar o vento, transbordar os rios e a casa vem ao chão. Queridos, se desejamos construir um legado eterno, então a nossa vida e as nossas convicções precisam ser edificadas na palavra de Deus. Este é o material eterno no qual você deve edificar a sua vida e embasar todas as suas decisões. E qual é o segundo material eterno que a gente deve investir? Pessoas. Pessoas vão durar para sempre. Nós já aprendemos isso aqui no início da mensagem. Pessoas. Seja com Deus no céu, com o diabo no inferno, as pessoas vão durar para sempre. Toda vez que você investir na vida de alguém, você está investindo em algo eterno. Agora, se você quiser realmente arrebentar em investimento eterno, junte essas duas coisas. Junte palavra de Deus com pessoas. Ou seja, leve a palavra de Deus para pessoas que ainda não a conhecem. Ajude-as a iniciarem um relacionamento eterno com Deus. Isso é a coisa mais duradoura, mais relevante que você pode fazer com a sua vida. Não é à toa que a última ordem de Jesus para os seus discípulos é: ide e fazei discípulos. O que é fazer discípulo? É você investir na palavra de Deus e nas pessoas. É você levar a palavra de Deus para as pessoas que ainda não conhecem a Deus. É você levar as pessoas a iniciarem um relacionamento eterno com Deus. Jesus, na hora de sair, na hora de partir, ele diz: olha, eu vou dar a dica aqui em que vocês devem investir a vida de vocês. Façam discípulos, invista na palavra e invista em pessoas. Querido, cada pessoa que você conduz a Cristo é uma pessoa que você levará para a eternidade com você. Se você não aprendeu nada até aqui, eu quero que pelo menos você aprenda isso. A melhor forma de você fazer um investimento eterno com a sua vida é construir pontes. Pontes? Pontes entre você e Deus. Ponte entre você e as outras pessoas. E ponte entre as outras pessoas e Deus. Invista na palavra e invista em pessoas. E para concluir, queridos, para fechar a mensagem de hoje, tenha uma perspectiva eterna do seu tempo. Tenha uma perspectiva eterna do tempo. Eu quero ler para vocês uma história real. Um dia, um jovem pastor muito conhecido, você já deve ter ouvido falar, chamado Moody. Um dia um jovem pastor, Moody, recebeu em seu gabinete um membro de sua igreja, cuja esposa acabara de receber a notícia de que tinha apenas algumas semanas de vida. Moody foi ao hospital para visitá-la e surpreendeu-se com o que ouviu daquela jovem senhora. Ela falou que tinha lembrado, enquanto estava no hospital, tinha lembrado da pregação do pastor Moody a respeito do tempo de Deus. Ela se referia ao texto de 2 Pedro 3,8, coloca aí na tela. Ela se referia a esse texto que ele já havia pregado. O texto diz: meus queridos amigos, não esqueçam isto, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ela então perguntou ao pastor: isso é mesmo verdade, pastor? 1000 anos é como um dia para Deus? E o pastor disse: sim, minha amada, se a Bíblia diz que é, então é porque é. Então ela disse: pastor,
Observe, essa mulher havia recebido um diagnóstico que ela tinha apenas algumas semanas de vida. Ela disse: pastor, eu estava aqui fazendo as contas. Se 1000 anos nosso é como um dia na realidade eterna de Deus, 40 anos na nossa realidade de tempo e espaço é mais ou menos 1 hora na realidade eterna de Deus. Então, mesmo que o meu marido ainda viva mais 40 anos depois da minha morte, eu só terei que esperar por ele 1 hora na eternidade. Esse era o pensamento daquela mulher. Ela diz: e mesmo que os meus filhos, que ainda são pequenos, ainda vivam mais 80 anos depois da minha morte, eu só terei que esperar por eles 2 horas na eternidade. Será menos tempo do que eu espero todos os dias por eles, pelo meu marido voltar do trabalho, pelos meus filhos voltar da escola. 2 semanas depois, aquela mulher partiu. E a última coisa que disse ao seu marido foi: eu amo você, cuide dos nossos filhos, vejo você daqui 1 hora. Querido, isso é que é partir corajosamente. Como é que isso é possível? Como é que é possível alguém encarar a morte dessa forma? Isso foi possível porque ela cria que a sua permanência na terra era passageira, mas que a sua existência era eterna. Ela cria que o céu era uma realidade e um lugar maravilhoso. E ela tinha uma perspectiva eterna a respeito do tempo. E o principal, ela tinha entregado sua vida a Jesus e o recebido como seu Senhor e Salvador. É assim que alguém está preparado para partir corajosamente e fazer com que a sua morte seja apenas o início da melhor parte da sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.